Fala pessoal do canal Informa Limeira, hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Leandro Reato, da clínica Pet Save, que ele é médico veterinário, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre medicina veterinária, sobre vários assuntos. Seja bem-vindo, Leandro. Olá, bom dia Laura, tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos os espectadores que estão assistindo. Nós vamos tentar aí ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né? Algumas coisas que a gente pode ajudar para aproximar mais o pessoal da medicina veterinária, que hoje é uma profissão que vem crescendo muito, a área pet em si vem crescendo muito no país, né? Eu acho que em todos os países, mas no Brasil isso vem se destacando muito, esse ambiente pet é muito importante hoje. Exatamente. Bom, começando, eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua formação, tal, quanto tempo que você já atua aí. Claro. Laura, eu estou há 10 anos formado, eu me formei em São José do Rio Preto, uma cidade espetacular, na faculdade Unip, né, que é o Centro Universitário de Rio Preto. Na minha época lá era integral o ensino, né, um ensino muito bacana, muito bom. Eu consultei várias faculdades antes de ir para lá e vi que lá realmente oferecia aí um curso muito bacana, por isso que eu fui para lá. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar logo em seguida e optei, né? Fui pesquisando na cidade o que faltava na cidade. Então eu vi uma brecha muito grande através de conversar com os veterinários da cidade, que faltava um oncologista veterinário, que faltava um profissional que trabalhasse com câncer na cidade. Então, a partir disso, eu fui para Botucatu, fiz uma especialização em oncologia veterinária em Botucatu. Seguido dessa especialização, fiz curso de criocirurgia. Já engatilhei logo em seguida, no ano seguinte, um curso de cirurgia de tecidos moles, onde a gente aprende a operar todos os tipos de tecido, exceto ortopedia, então pulmão, rim, fígado, intestino. Seguido disso, tem o curso de eletroquimioterapia. E agora, né, começo do ano passado, em maio do ano passado, eu finalizei um curso em Jabuticabal, com os professores da Unesp de Jabuticabal, através de uma instituição chamada FUNEP, um curso de cirurgia reconstrutiva, que é aquele paciente que tem um câncer já em estágio avançado e que requer uma cirurgia um pouco maior, aonde muitas vezes o clínico, o cirurgião de tecidos moles não abrange essa área da oncologia. Fora isso, eu tenho cursos, congressos, eu trabalho, minha especialização é em oncologia veterinária, eu trabalho muito em oncologias e cirurgias oncológicas, mas eu também atendo clínica geral, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. E lá na Pet Save Centro Veterinário, nós temos as veterinárias clínicas gerais, que também estão se especializando, uma em nefrologia, outra em dermatologia, também atendem a clínica geral e nós temos todos os tipos de especialistas, anestesista, ortopedista, cardiologista, ultrassonografista, toda a parte de exame laboratorial, estética animal, então a gente consegue aí oferecer um serviço bem bacana para a cidade de Limeira. Tá certo. E já há quanto tempo que tem essa clínica em atuação? Agora, final de 2022, em dezembro, ela deu-se 5 anos já de abertura, né? Então, eu tenho aí na minha carreira, quando eu me formei, eu trabalhei 2 anos em uma clínica da cidade, depois mais 3 anos em um hospital, onde eu fui me profissionalizando, me dedicando aí aos estudos, até que eu resolvi abrir a clínica. Estamos aí já há 5 anos no mercado, graças a Deus, a cada dia com mais crescimento, com mais sucesso, e tentando sempre trazer novidade, novas tecnologias. Eu invisto muito nessa parte que eu acho que vale a pena. Sim, eu quero dar meus parabéns aqui, pessoal para você, porque realmente é uma estrutura muito boa, eu preciso lá conhecer, né? Mas assim, pelo que você diz e também pelo que a gente conhece da Pet Save, Sim. realmente está de parabéns. Nós temos aí o nosso Instagram, Pet Save Oficial, onde o pessoal pode acompanhar um pouco. Às vezes a gente posta algumas fotos, alguns vídeos da rotina, né? Posta sobre os serviços. Então, para quem quiser nos acompanhar, e tanto você quanto todo o seu público está convidado a ir tomar um café, conhecer a clínica lá conosco, a hora que quiser, a hora que sentir necessidade, seja para levar o animal para um banho, para uma medicina preventiva, seja por causa de uma doença,
ou qualquer outra coisa, seja até mesmo para tomar um café e estar conhecendo o nosso estabelecimento. É isso aí. Bom, você começou falando de medicina preventiva. Esse é um assunto que eu acho importante e que muitas vezes, assim, os donos de pet, eles não cuidam, assim, da maneira com que deveriam, não porque não gostam do seu cachorro, do seu gato e tal, mas porque não tem aquele conhecimento, né? Então aqui eu acho que é legal a gente falar dessa questão da medicina preventiva, de quanto tempo que é indicada a gente fazer o acompanhamento, os exames de rotina. Sim, na verdade é o que você falou. Nós recebemos muitos clientes que às vezes levam um animal doente, aí você pergunta, olha, seu animal faz um exame de rotina, seu animal faz vacina de rotina, e a pessoa fala assim, nossa doutor, mas eu nem sabia que precisava, eu nem sabia que tinha que fazer alguma coisa assim. Então realmente é o que você falou, às vezes não é falta de bom senso, né? Não é falta de querer cuidar do animal, mas sim a falta do conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas não têm experiência com o animal. Hoje, o que eu noto na nossa rotina, que os jovens, eles já vêm um pouco mais preparados quando pegam o animal. Eu acredito que isso dá-se, né? Pela tecnologia, onde os jovens consultam mais a tecnologia. Então, nós recebemos muitos clientes que já vem e falam, doutor, eu vi isso, vi aquilo na internet, né? O pessoal um pouquinho mais antigo tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, com a tecnologia. Então, às vezes, pega aquele cachorrinho assim, apareceu lá na porta da minha casa, comecei a dar uma comida, uma água ali no portão para ele, foi ficando, ficou. E nessa história de foi ficando, ficou, muitas vezes a pessoa pega o animal e cria um amor, vira como se fosse um filho mesmo, né? E essa falta de conhecimento, ela pode levar a uma tristeza muito grande, que é pegando doenças por falta de vacina, vermifugação. Então, assim, o que a gente sempre aconselha é quando a pessoa não tem experiência com o animal e pega um novo animal, a passar por um atendimento de orientação, onde a gente faz a orientação das vacinas, orientação de alimentação, orientação de vermifugação, porque isso é a base dos cuidados da medicina preventiva, né? Nós temos aí desde vacinas para filhotes, protocolos vacinais para filhotes, para adultos, né? Tem de cão, tem de gato. Alimentação é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. Então, tudo começa, né, com o filhote ou o adulto recém-adotado. Eu sempre falo que isso nunca li em nenhum lugar, eu criei na minha cabeça que a medicina preventiva ela tem basicamente 4 pilares. Se você vacinar adequadamente o seu cão, vermifugar, oferecer uma boa alimentação e não deixar ele pegar pulga e carrapato, você evitou pelo menos 70% a 80% de todos os problemas que o animal vem a ter. E para felinos, para gatos, eu colocaria uma quinta colocação, que é não deixar o animal sair na rua, porque ainda existe muito aquele conceito de que o gato é um bicho de rua e tem que estar na rua. Nada contra os motoqueiros, né? Eu falo que gato na rua é igual motoqueiro, porque tem aquele ditado, que quem tem moto um dia vai se acidentar. Só não sabe quando, aonde e nem a gravidade. Mas um dia vai acabar batendo, vai acabar caindo. A gente torce para que não, né? Mas é quase que inevitável. E o gato na rua, ele vai mais ou menos pela lógica, né? Às vezes a pessoa tem um gato e fala assim, mas já faz 7 anos, 8 anos que eu tenho gato e ele sempre saiu para a rua, nunca aconteceu nada. Eu não vou saber os números para te dizer agora, mas tem um estudo que saiu que ele prova que a longevidade do gato de rua é bem menor do que a longevidade do gato caseiro, justamente por esse motivo. Porque em algum momento da vida, esse gato de rua, alguém pode judiar dele, infelizmente nós temos muitas pessoas maldosas, vai ser atropelado, vai pular, vai cair, vai se machucar, vai quebrar uma pata. E também nós temos aí de muita importância as doenças transmissíveis, onde algumas são protegidas pela vacinação, mas existem outras que não existe vacina ainda.
Então, a chance desse animal ter uma longevidade na rua é muito menor do que esse animal que fica apenas em casa, tá? Então, eu acho que assim, começando a medicina preventiva é quando a gente adota o animal e recebe uma orientação de como ele deve ser tratado, como ele deve ser alimentado, como que eu vou cuidar de pulga e carrapato, né? Como que eu vou fazer a vacinação? Para cães, nós temos aí vacinas muito importantes. Sinomose, que é a V10, V8, V10 protege contra sinomose, parvovirose, vários tipos de leptospirose, hepatite infecciosa, coronavirose, que na verdade todo mundo pergunta: ah, mas meu cachorro pega coronavírus? Existem alguns casos relatados no mundo, mas ele não desenvolve o Covid clássico igual ao ser humano. O Covid no cão, ele vai causar uma diarreia. Já no gato ele pode tanto causar diarreia, quanto ele pode evoluir para uma doença chamada PIF, né, que é a peritonite infecciosa felina, que é uma doença um tanto quanto importante que os felinos podem vir a ter, tá? Então, realmente a vacina, né, quem já teve um cão com sinomose, sabe que é uma doença muito grave, é uma doença de difícil tratamento, que é difícil salvar, não que não consiga, mas infelizmente a maioria dos casos evoluem para óbito ou até mesmo eutanásia devido ao grande sofrimento que a doença causa. Existem aqueles casos em que muitas vezes a gente salva, mas fica sequelado, e alguns poucos casos em que a gente salva e fica bem. Então, eu sempre falo, né, que o preventivo sempre é a melhor opção. Você vai gastar com a vacina, você vai gastar com o vermífugo, você vai gastar com uma boa alimentação, mas você não vai gastar com médico veterinário. Isso seria algo até contra a minha própria profissão, né? Mas nós estamos aqui para isso, é para orientar aquele paciente que ficou doente, nós vamos tratar. Aquele que não está doente, ótimo, vai para uma vacina, para um banho, algo assim. Então você não gasta com médico veterinário, você não vai gastar com exames, você não vai gastar com internação e assim por diante, tá? Aí eu dei uma pincelada, né, na parte de filhotes, mas aí lembrando que já o cliente recebendo essas orientações, é sugerido, pelo menos uma vez por ano, se for possível, fazer um exame de check-up. Então, para os clientes conversarem com os seus médicos veterinários e mediante a idade, a condição onde vive, o local, o clima, essas coisas, né? As doenças que são endêmicas naquele lugar. Então, fazer alguns exames preventivos para sempre estar deixando esse animal em dia. É igual nós humanos, né? Nós, às vezes, por relaxo não fazemos, mas deveríamos fazer sempre um exame preventivo. E um último ponto muito importante, quando a gente fala de medicina preventiva, nós não estamos falando apenas do animal. Quando você previne o animal de pegar doenças, você está protegendo aquela família. Por quê? O carrapato ele pode ser transmitido para o ser humano, a pulga pica o ser humano, existem doenças como, por exemplo, a leptospirose passa para o ser humano, tá? Verminoses passa para o ser humano. Hoje o pet atual é aquele pet que fica dentro de casa, fica no colo, fica na cama, muitas vezes fica no sofá, dorme junto com o dono. Então você cuidando daquele animal, você está protegendo toda a família. E aí é uma pergunta que eu faço para todos os meus clientes: quanto tempo faz que você não dá vermífugo para o seu pet? Às vezes ele fala assim: não, doutor, eu dou a cada 6 meses. Beleza, ótimo, a cada 6 meses, perfeito, tá? Só que a família, há quanto tempo a família não toma vermífugo? Eu não sou a pessoa ideal para falar isso, né? Mas se você conversar com médicos e tudo mais, todos nós deveríamos, uma vez por ano, tomar um vermífugo ou fazer um exame de fezes para ver se tem algum tipo de verminose para que possa ser vermifugado, tá? E assim por diante. É isso aí, ou seja, então o resumo pode ser o seguinte: a pessoa tem que ir até o profissional veterinário para fazer aquela consulta de prevenção de acordo com o animal, se é gato, se é cachorro, ou de acordo com o local onde ele está situado.
de acordo com a idade dele, o filhote, pode ser diferente do animal mais idoso, né? Na questão do acompanhamento também, né? Com certeza, até mesmo porque o filhote a gente direciona para algumas doenças, alguns problemas. O animal mais jovem, no modo geral, né, é difícil ele ter doenças quando ele é bem cuidado. Agora, o animal idoso, na verdade, é igual ao ser humano. Conforme a idade vai passando, você vai tendo um maior risco de desenvolver determinadas doenças, e isso tem que ser investigado, né? Desde doenças degenerativas, articulares, câncer, doenças cardíacas, doenças endócrinas na veterinária, né? Nós pegamos muito também. E doenças mais simples, problemas de pele muitas vezes, filhotes às vezes têm muitas alergias de pele, então às vezes tem que passar com um especialista em dermatologia também e assim por diante, tá? Deixa eu pegar agora aqui um gancho e falar mais da questão lá da sua clínica. O que acontece mais lá, o que ocorre mais na questão de doenças, assim, o que é mais comum, para a gente poder ter uma noção de como está a questão nossa aqui da região de Limeira. Na minha clínica, na verdade, Lauro, eu recebo muito paciente por indicação, né? Indicação tanto de pessoas quanto de colegas profissionais, médicos veterinários. Porque como eu trabalho muito com oncologia, então boa parte do meu serviço é direcionado a isso. Como eu tenho essa especialização, essa especialidade, então, por incrível que pareça, eu atendo muito paciente com câncer, mas nós atendemos também bastante os problemas mais básicos, problemas de ouvido, problemas de pele, uma grande rotina na clínica veterinária é problema de pele, problema ocular, uma úlcera de córnea. Nós temos algumas raças que são predispostas a problemas oculares, que são aquelas raças que têm mais pelos na face, né? Além de pelos, como Shih Tzu, Lhasa, muitas vezes até o Yorkshire, nós temos animais que têm mais pele na face, como o Bulldog, como o Pug, né, que ele tem aquelas dobrinhas na face, onde essas dobras faz com que o pelo fique raspando no olho, e isso pode gerar alguns problemas, né? Então, assim, na verdade é um misto de doenças, não tem uma quantidade maior. Na minha clínica, por eu ser especialista em câncer, eu recebo uma grande quantidade de pacientes indicados por colegas, que é aquele clínico geral que atendeu um paciente, ele diagnosticou, falou, nossa, esse paciente tem câncer. Falou, então eu vou mandar você para o especialista, para você estar tratando, para o especialista avaliar, ver qual que é o melhor tratamento, a melhor conduta, né? Visto que o câncer é uma doença relativamente importante, tanto nos animais quanto nos seres humanos, né? Tá certo. E assim, falando em câncer, a gente é uma palavra até forte, a gente sabe eu acho, né, no caso, que por muito tempo a gente ficou sem ter essa noção de que os animais também podem desenvolver um câncer e tal, né? E assim, a questão da eutanásia. Quando que, no caso, é indicado fazer a eutanásia e se existe esse Na verdade, Lauro, apenas alguns adendos, tá? Você me perguntou também, né, sobre as doenças, a rotina de doença. Cada clínica ela vai ter uma rotina de doença um pouco diferente da outra. Isso varia muito conforme o local dessa clínica, conforme o público que essa clínica atende, tá? Então, pessoas mais carentes às vezes não vacinam o animal, deixam o animal na rua, então é mais comum pegar parvovirose, sinomose, às vezes o pessoal um pouquinho mais informado, né? Então já vacina, então você não pega tanto essa rotina, tá? Tem aquelas pessoas que às vezes pegam um animal com câncer e infelizmente não cuidam, seja para fazer um tratamento oncológico ou um tratamento paliativo. O que é um tratamento paliativo? Às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu não quero por algum motivo pessoal, ou eu não tenho condições de cuidar do meu paciente, do meu animal, para fazer o tratamento oncológico adequado, mas é aquele paciente que a gente tenta dar uma qualidade de vida mínima para ele. O que seria uma qualidade de vida? Aliviar sofrimento, você tirar a dor desse paciente, você dar condições desse paciente se alimentar, defecar, parece uma coisa muito básica, mas o básico é o essencial. Se alimentar, defecar, urinar, caminhar sozinho,
tá? E não só pensando em câncer, quanto em qualquer outra doença, a eutanásia, ela é uma situação considerada alívio de sofrimento, que é o quê? É aquele paciente terminal, realmente em estágio terminal, que não há mais possibilidade nenhuma de melhora, nenhuma de tratamento da doença, ou às vezes essa doença já vem sendo tratada e ela não responde mais o tratamento, e aquele animal ele começa a entrar em sofrimento. Então ele para de se alimentar, ele começa a parar de se locomover, ficar só deitado no lugar. Parando de se alimentar, ele começa a perder peso, começa a definhar, começa a criar escaras de decúbito, começa a urinar nele mesmo, a defecar nele mesmo, tá? Tem donos que cuidam até o final, tem donos que optam pela eutanásia. O que é importante a gente falar é o quê? A eutanásia, ela não é considerada uma opção para economizar dinheiro, porque a gente procura, muitas vezes alguns clientes nos procuram, assim, meu animal está doente, eu não quero tratar porque eu não quero gastar com ele. Você fala assim, amigo, mas como assim? É uma vida, né? O cara fala, o que eu vou gastar para cuidar dele, eu faço eutanásia e compro outro. Então, às vezes a rotina veterinária ela é um pouco ingrata. A gente ouve isso na nossa rotina, não só eu, como todos os colegas, eu tenho certeza que já passaram por isso. E a eutanásia, ela é considerada um tratamento, onde a gente visa o alívio de sofrimento para o animal. Só que é muito importante, nós até postamos uma arte, acho que foi essa semana passada no nosso Instagram, que a eutanásia em pacientes que têm condições de serem cuidados e curados, ela é proibida por lei. Eu ia até perguntar essa questão da legislação, de como que é, né? É uma curiosidade que eu tenho também, na questão do animal. Com certeza, ela é proibida por lei, tá? Infelizmente, assim, acho que como boa parte das coisas no nosso país, a fiscalização ela é um pouco falha, então depende muito de caráter profissional. Tem aquele profissional que oferece a eutanásia para ele se livrar do problema. Por quê? Porque às vezes o animal, numa condição de definhamento, ele gera um certo transtorno, ele gera um certo trabalho para o veterinário, vamos dizer assim, para o profissional. Na verdade, não é trabalho, ele requer um acompanhamento mais próximo, tá? E muitas vezes os profissionais até indicam a eutanásia para se livrar do problema, e não é assim que isso deve acontecer. A eutanásia, Lauro, ela é uma decisão do dono, mas com a indicação do profissional. Então, o profissional que indica a eutanásia em um animal que pode ter ainda um cuidado, e quando eu falo cuidado, a gente não está falando apenas de cura, tá? Nós estamos falando assim, às vezes o animal ele tem a doença, mas ele não tem indicação de eutanásia naquele momento. Por quê? Ele está se alimentando, ele está defecando, ele está vivendo ainda. Então, a eutanásia não é uma maneira de você economizar dinheiro e não gastar com o animal. Você tem que prezar pela vida desse animal. A partir do momento em que você pega o animal, você tem que saber que ele é como se fosse um filho mesmo. Ele é um membro da família. Você tem que cuidar dele até o final. O animal ele não responde por si. Você responde por ele. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E realmente a eutanásia ela é em animais terminais, onde o animal está definhando, está em sofrimento e não tem mais condições de tratamento, não responde mais a tratamentos. Então a gente faz essa opção para alívio de sofrimentos. Não são todas as clínicas que fazem, eu tenho alguns colegas que são um pouco traumatizados com isso e optam por não fazer, né? Eu, na minha rotina de pacientes oncológicos, muitas vezes eu me deparo com isso, de ter que fazer uma eutanásia, mas é aquele cliente que já foi conversado, aquele paciente que já foi tratado e realmente em condição de sofrimento. Eu falo para os meus clientes, né, que eu rezo todos os dias para que Deus tenha misericórdia dos animais e eles descansem por si só, porque a decisão da eutanásia não é uma decisão fácil para a própria família, é uma decisão muito difícil, por mais que pareça, não, vai lá, fala que quer fazer eutanásia, assina um documento, tchau, obrigado, não é assim.
As famílias que realmente amam o animal, elas têm uma dificuldade muito grande nessa decisão. E aí qual que é o papel do médico veterinário? A gente chega um momento em que a gente fala, olha, às vezes a condição que o seu animal está já tem indicação de eutanásia. Mas, voltando ao que eu já falei, a eutanásia é uma decisão da família. A família, a partir do momento em que o médico veterinário diz que tem indicação, a família vai sentir qual que é o momento de fazer aquilo. Porque nós, veterinários, avaliamos o paciente meia hora, 1 hora na clínica, a família que está em casa. Ela que vai ver o real sofrimento desse animal. Se ele tem condições de se permanecer na família, ou se ele realmente está entrando em um sofrimento muito grande, está definhando, perdendo peso, com um sofrimento muito grande, a ponto de ter que fazer eutanásia. E aí tem um outro ponto muito interessante da eutanásia. Eu me deparo com clientes de todos os tipos, de todas as condições financeiras e de todas as religiões. A decisão da eutanásia, ela varia muito, cara, conforme a cultura, conforme a crença de cada pessoa. Eu tenho clientes que falam assim, doutor, eu não quero ver meu animal sofrer, vamos fazer a eutanásia. Doutor, perante a minha religião, perante algo que eu creio, Deus trouxe e Deus vai levar. Então é aquele paciente que a gente vai dando suporte, medicação de dor, muitas vezes interna ele até que ele descanse sozinho. Então a gente tem vários tipos de cliente e cada paciente, ele é individual e único. Então depende muito do relacionamento com aquele cliente, da avaliação daquele paciente e assim por diante, tá? Muito importante isso. Bom, vamos trazer agora um assunto mais light e tal, né? Assim, a gente sabe que tem produtos pet, né? Tem shampoo indicado e tal. Tem algum, assim, que você não indica, que o pessoal geralmente usa, geralmente acha legal comprar para o cachorro? Ossinho, por exemplo, sabe aqueles ossos brancos de couro? Sim. Aquilo lá é uma polêmica na internet, porque eu mesmo já dei pro meu cachorro aquele osso. Não dou mais, porque do que eu encontrei de conteúdo relativo a ele na internet, sabe, não me agradou. E aí, é verdade mesmo sobre o osso? Na verdade, essa questão dos ossos, né, ela é bastante polêmica mesmo, mas aí a gente sempre tenta trazer para a saúde animal, né? Um dos maiores problemas desses ossos e muitas vezes de brinquedos, aí se um dia você conversar até, a gente tem uma colega aqui na cidade, a Maria Fernanda, que ela é odontologista, ela vai falar até com mais propriedade que é a fratura dentária, por exemplo. Então, os maiores causadores de fratura dentária é esses tipos de ossos duros, firmes, né? E muitas vezes, apesar de eles serem, na descrição falado que é feito de couro bovino, não se sabe ao certo como que é feito isso daí. Assim como existe o questionamento de muitos alimentos humanos, existe isso daí. Então, mas quando a gente pensa na saúde animal, a gente se preocupa muito com esse tipo de material, principalmente que é duro, com fratura dentária, tá? Então, alguns brinquedos também. Você me perguntou de shampoo. O que eu não devo usar shampoo? Na verdade, o que a gente orienta é você sempre utilizar um shampoo próprio veterinário. Por quê? O pH da pele humana, ele é diferente do pH da pele do animal. Então, o shampoo veterinário, ele é próprio para isso. Aí existem várias marcas, vários preços, vários valores, shampoos com diversas funções, para diversos tipos de pelo. A cosmética veterinária hoje está muito grande, né? Então, nós temos lá na clínica também o serviço de estética animal, o Michel, a Marcela fazem lá para nós, né? E cada animal ele é individualizado, tem jeito certo de escovar, tem animal que tem indicação de hidratação, tem mais de um tipo de hidratação, tem determinados tipos de shampoo, desde shampoos neutros, condicionadores, shampoos de prescrição que nós falamos, que são shampoos de tratamento para peles mais alérgicas, menos alérgicas, com algum tipo de problema, doenças de pele, existem os banhos terapêuticos, né? E na parte de alimentação, voltando um pouco novamente, a gente sempre pede para
evitar é igual uma criança, evitar o menos porcaria é difícil, é possível. Não que não possa, né, de vez em quando fazer um agrado para o animal e tudo mais. Mas o que às vezes a gente vê é uma substituição do alimento por petisco, por algumas coisas nesse sentido. Então é aquela criança em que você pega ela e sustenta ela com Danone, com bolacha, vamos dizer assim, com supérfluos, né? E às vezes aquela criança que vai ter problemas de desenvolvimento com o passar do tempo e assim por diante. Você falou dessa questão ainda dos alimentos nossos, de humano, que são mais supérfluos, a gente dando isso pro cachorro, pro gato e tal, eu imagino que seja realmente bem ruim. Agora, na questão específica de comida humana, tem gente que o cachorro ele é meio arredio, não gosta de ração nenhuma, por mais que seja uma ração boa, por conta de que talvez ele tenha sido também, assim, mal, quando você dá um mal acostumado, né? Sim. E aí a pessoa, por dó, vai lá e continua dando comida de humano para o cachorro. Quais são os Na verdade, Laura, aí a gente entra numa outra polêmica, né? E aí eu vou citar algumas coisas. São assuntos que nós estamos conversando muito abrangentes, que daria para a gente ficar um tempo longo aqui em cada um desses assuntos. Mas como hoje, né, nós estamos dando uma pincelada mais geral, eu vou tentar aí ser um pouco mais brando, um pouco mais rápido, né? E a gente vai depois conversando com mais calma em outros possíveis momentos, tá? A alimentação humana é o que a gente chama de alimentação natural, né? Todo mundo fala alimentação natural e a ração seria a alimentação comercial. Então existem várias marcas, vários tipos, indicações de raças e assim por diante. A alimentação humana, que é a alimentação natural, ela não é proibida, mas desde que ela seja feita da maneira correta, tá? A alimentação comercial, ela nos traz uma facilidade muito grande, aonde nós compramos o alimento e simplesmente colocamos a ração na vasilha, tá? Existem inúmeras marcas de ração, existem qualidades de marca de ração, e isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa compra aquela ração mais barata. O que essa pessoa não associa? Quanto mais barato a ração, quanto mais vagabunda, vamos dizer, a ração, é feio esse nome, mas o que a gente quer se referir? A qualidade nutricional. Por que aquela ração ela é mais barata? Porque ela tem uma qualidade nutricional menor, ela tem menos nutrientes, menos vitaminas. Às vezes os produtos em que ela é feita são de menor qualidade. E aí o que acontece? O cara compra porque ela é mais barata. O que ele não percebe que eu estou contando para vocês aqui agora. Quanto mais barata a ração, e não é só a questão de preço, tá? Eu cito aqui mais barato porque normalmente existe uma associação entre a mais barata e qualidade menor. É igual um carro, igual um outro produto que você vai comprar. Mas o que o cliente não percebe é que ele dá aquela ração de menor qualidade, só que aí, para o organismo do animal dele se satisfazer, o animal dele come 3, 4 vezes mais, que é aquele animal que come muito e faz muito cocô. O cliente chega lá e fala, pô, meu animal come o dia inteiro e caga o dia inteiro, pelo amor de Deus. E aí a gente orienta ele a trocar para uma ração melhor, não uma específica. A gente dá algumas opções e orienta ele como escolher uma ração. Então, a partir disso, ele troca essa ração e ele fala, poxa, doutor, a qualidade das fezes melhorou, o cheiro das fezes melhorou. Antes ele comia um monte de ração durante o dia, agora ele vai lá, come um pouquinho, já sai, não está nem aí mais, deixa um pouco na vasilha, é aquele animal que come menos, tá? Isso seria a parte da alimentação comercial. Nós temos rações muito boas no mercado. Eu tenho 3 animais, eu tenho 3 cachorras, né? Mistura de poodle com cocker, então elas acabam sendo sem raça definida. Elas comem ração desde que nasceram, nunca tiveram nenhum problema de saúde, tá? Já voltando para a alimentação natural, que existe aquela história, ai doutor, eu dou alimento natural para o meu cão. O cliente chega lá e fala isso. Aí você fala assim, nossa, que legal, que interessante, o que você dá para o seu animal? Ah, eu dou frango cozido. Mas o que mais você dá além do frango cozido? Às vezes um frango cozido com arroz. Não, eu dou frango cozido com arroz todo dia.
E aí você fala assim, poxa, mas o frango com arroz todo dia, ele não tem os nutrientes, todos os nutrientes essenciais para aquele paciente. A alimentação natural, hoje, ela é uma realidade. Nós temos empresas especiais que já fazem esse tipo de alimentação. O cliente, ele pode fazer em casa, desde que ele receba uma orientação adequada sobre como fazer essa alimentação, porque não é tudo que o animal pode comer. Então nós temos na veterinária os nutrólogos, né? Tem a doutora Mariane Held, que trabalha um pouco com essa parte, a doutora Ana Paula, que é excelente nessa parte, ela foi embora de Limeira agora recentemente, mas ela continua dando consultoria através da internet, para os clientes que quiserem, tá? É bem legal também. Então, eles têm que procurar esses profissionais em que vai ser avaliado aquele paciente individualmente, eles vão pedir alguns exames para avaliar se ele tem alguma deficiência nutricional, alguma carência, alguma coisa nesse sentido, e vai criar uma dieta específica para aquele tipo de problema, tá? Então, se é um animal saudável, ele vai fazer uma alimentação para um animal saudável. Se é um animal obeso, ele vai fazer uma dieta para que esse animal emagreça. Se ele tem um problema endócrino, um problema oncológico, ele vai fazer uma dieta baseada para aquele paciente. Qual que é o grande lance, a grande dificuldade da alimentação natural? Porque falando assim parece lindo, nossa, eu vou cozinhar para o meu animal. É trabalhoso e o custo, às vezes ele sai mais caro do que uma ração. Então é aquele paciente, aquele cliente que vai ter que comprar o alimento, são vários tipos de alimento, ele vai ter que pesar o alimento, ele vai ter que colocar as quantidades ideais daqueles alimentos e criar várias vasilhinhas e congelar essas vasilhinhas para que ele possa ir tirando no almoço e na janta e oferecendo para esses animais, tá? Então, não é assim, eu vou cozinhar o arroz com frango. É uma dieta adequada, é uma dieta direcionada para o paciente. Só para a gente finalizar essa parte, qual que é o grande problema? Às vezes as pessoas se empolgam, procuram um profissional, compram os alimentos adequados e no começo começa a cozinhar. Tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, faz tudo bonitinho. Existe um estudo do maior nutricionista do Brasil que fala que após 6 meses de alimentação natural, o cliente cansou de pesar a comida. E aí ele começa, isso aqui é uma pitadinha disso, aquilo ali é uma pitadinha, é um pouquinho, é meia colherzinha. Vai no olho, né? Você desbalanceou toda a alimentação e é onde o seu animal vai vir ter problema. Fora que os condimentos humanos, sal não é bom, tem alguns alimentos que não podem, tomate, cebola, alho, isso daí com o passar do tempo vai fazendo mal para o rim do animal e assim por diante. Então realmente necessita, pode fazer a alimentação natural? Com certeza, mas desde que ela seja bem orientada. É isso aí. Nossa, amei essa entrevista. Foi assim, deu para abranger vários assuntos. E é claro que você já está convidado aqui para voltar mais vezes para a gente destrinchar cada assunto que foi tratado aqui de maneira mais aprofundada. Isso, falando no geral, assim, é bastante coisa, né? Mas nós vamos combinar, eu volto e aí a gente vai direcionando os assuntos para que a gente possa pegar cada assunto individual e falar um pouquinho mais sobre eles para que o pessoal conheça um pouco mais da veterinária. Hoje a veterinária ela já está muito avançada, tem muita coisa que as pessoas não conhecem. Realmente nós estamos aí se superando a cada dia. É legal, e o que eu quero com isso é criar uma cultura de aproximar aí a sociedade do profissional, né? Para que a gente evite problemas ou trate da maneira melhor possível e tal, né? Então eu conto aí com a sua participação aqui mais vezes aqui no Informa Limeira. Então, muito obrigado, Leandro, e se quiser despedir aí, fica à vontade. Muito obrigado, Lauro, muito obrigado pela oportunidade. Pode falar também o endereço da clínica? Com certeza, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aos seus telespectadores que estão nos ouvindo, né, nos assistindo. Quero agradecer, é muito bom a gente poder chegar um pouco mais próximo do cliente, que nem eu falei, a veterinária hoje ela está muito evoluída, existe todo tipo de profissional, as especialidades, os especialistas, muitos tipos de tratamento, então tem muita coisa nova para a gente trazer, muita coisa interessante. Muito obrigado pelo tempo, pelo seu espaço, por eu poder me apresentar.
E para quem precisar, nós estamos lá na Avenida Doutor Fabrício Vanpré, número 1096, a PetSave Centro Veterinário. Sigam nossa página no Instagram, PetSave Oficial. Lá de vez em quando nós colocamos algumas dicas, alguns casos clínicos, um trabalho bem legal. Muito obrigado. É isso aí então, galera. A gente vai ficando por aqui. Continue aí nas redes sociais do Informa Limeira. A gente vai trazer aqui toda semana, né, um profissional especializado em alguma área, uma pessoa que tenha alguma coisa a adicionar aqui para nossas vidas. E é isso. Até a próxima, então. Até mais. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau.